povo da Terra! Você nunca vai acabar com o nosso mundo, Thanos. Não enquanto ainda houver um Vingador vivo. Continua esperançoso, terráqueo. 12 vilões mais assustadores da Marvel. 1. Ultron. Criado acidentalmente pelas mãos do Hank Pym, o antigo Homem-Formiga dos quadrinhos, o Ultron conseguiu se desenvolver muito rapidamente, se tornando uma das maiores ameaças que o universo Marvel já viu em sua história. E olha que o Hank até tentou destruir o bicho antes que ele se desenvolvesse, né? Mas infelizmente acabou falhando. Essa sua fuga acabou despertando um ódio imenso pelos Vingadores, e ele jurou que iria destruir a vida dos heróis. Só que ele leva isso a sério demais e pretende destruir toda a humanidade, quase completando o seu plano aí no fim das contas, depois de anos e anos causando o caos na Terra completamente sem controle. E mesmo com tantos vilões em suas vidas, o Ultron é um dos que os Vingadores mais têm medo, justamente por tudo que ele consegue causar. Ele foi um dos poucos que criou um evento que durou por muitos anos, e não só uma tarde conturbada, né? E isso sem contar que o Ultron conseguiu uma carcaça de adamantium, fazendo ele ser ainda mais amedrontador e perigoso. Então, sempre que o Ultron aparece, vai e volta aí os Vingadores já sabem que vão ter que se preparar para o caos completo. 2. Gore. Agora indo para o mundo dos deuses, temos o vilão Gore, mais conhecido como Carniceiro dos Deuses. Sua fama acabou sendo mais construída depois que ele começou a caçar deuses, justamente por ter raiva deles por conta de toda sua origem extremamente trágica. Ele era apenas um simples alienígena que queria proteger sua família a qualquer custo, mas quando sua esposa e filho morreram, ele perdeu completamente a fé nos deuses e passou a querer tirar a vida dessas tais divindades, sem ter um mínimo remorso. Seu pensamento era meio que, se deuses existem, onde eles estavam quando minha família acabou perdendo a vida? E essa sensação de raiva e niilismo até que é normal na vida de qualquer um, né? Mas o problema real começa quando o Gore deixou tudo isso o consumir por completo, o deixando amargo na vida, e acabou transformando ele naquilo que ele mais odiava, deuses. Atualmente, ele apenas vaga pelo universo procurando por deuses aí, tirando suas vidas e absorvendo seus poderes, se tornando ainda mais poderoso. É justamente por isso e por sua aparência que ele é um dos vilões mais assustadores de toda a Marvel. 3. Simbiontes. Já que o assunto são vilões assustadores, nada mais justo do que citar o Venom e o Carnificina, mas como os dois são bem parecidos nesse quesito de medo, melhor colocar eles juntos, né? Abordando todos os simbiontes de uma só vez, já que a origem deles é exatamente a mesma, todos vindo lá do Knull, o Rei de Preto. E se o próprio Knull já é amedrontador, seus filhos também puxaram isso. O Carnificina, por exemplo, além de ter uma aparência bizarra, parecendo aí uma moeba de sangue, né? Também é um psicopata completo. Isso rola porque o simbionte se uniu ao Cletus Kasady, que já tinha problemas mentais. Então isso só potencializou a loucura e fez ele se tornar um vilão incrivelmente assustador. No caso do Venom, que consegue pensar melhor aí do que o Carnificina, né? Seu lado assustador vem mais de suas ações, como da vez em que ele fez de refém a Mary Jane e a filha do Peter Parker, sendo justamente a vez em que o Homem-Aranha se sentiu obrigado a matar o Venom para que ele não causasse mais problemas no mundo. Então, dá pra notar que ser maluco, bizarro e assustador não é exclusividade de nenhum simbionte, né? É algo padrão para todos eles. Toda vez que uma nova versão dessa criatura aparece, é sinal de que o caos vai rolar, e que é melhor correr, hein? 4. Mephisto. Se um vilão que é o diabo não parece assustador o suficiente pra você, vale a pena entender por que do Mephisto ser pior que o próprio cão e causar tanto pânico aí no universo Marvel, né? O mais da hora é que ele não faz isso caindo no soco nem nada assim, mas fazendo acordos com os heróis, que acabam abrindo mão aí de seus maiores bens. Seu trato com o Homem-Aranha já é extremamente famoso, que foi quando o Peter precisou trocar o seu amor pela Mary Jane e todo o seu relacionamento pela vida da tia May, que estava quase morrendo aí. Mas o Mephisto já fez muito mais que isso, dando medo no Thor e até no Doutor Destino. Só que tem uma outra coisa que ele fez que ficou bem famosa com os fãs. Ele também é bem conhecido por ser o demônio que deu poderes ao motoqueiro fantasma, criando o trato entre ele e um outro demônio, que cuidava de toda essa questão do fogo em si. E até mesmo esse diabo do fogo aí, né, o Zarathos, foi manipulado pelo Mephisto, mostrando que ninguém escapa do vilão mais manipulador de toda a galáxia. 5. Thanos. O lendário Titã Roxo também pode entrar tranquilamente nessa lista de vilões assustadores, justamente por ser alguém que não tem medo de fazer nada e sempre está disposto a causar o caos, chegando até a tentar tirar a vida aí de metade do universo só para conquistar a Dona Morte, que foi a mulher aí pela qual ele se apaixonou. A fama de cruel do Thanos já viaja por toda a galáxia, pois todo
mundo já sabe que quando ele aparece, é certeza de que vai rolar o caos por aí e que muita gente vai acabar perdendo a vida por sua culpa. E ainda que consigam vencer ele, os Vingadores sabem muito bem do poder desse vilão e não são burros de bater de frente, né? Uma outra coisa que faz a história do Thanos ser ainda mais tenebrosa e cheia de reviravoltas é justamente o motivo de sua aparência. Acontece que o Thanos era pra ser uma pessoa normal, né? Ou melhor, um Eterno, fazendo parte aí do grupo de heróis, mas ele nasceu com a síndrome de deviante, que foi o que causou aí a sua aparência, fez ele não ser um Eterno, né, e gerou nele muito ódio. Então, é uma pena pensar que o Thanos poderia ter sido um ótimo herói, mas segue preferindo fazer o mal e atrapalhar a vida dos heróis. 6. Rei das Sombras. Normalmente a gente já tá acostumado a achar que todos os vilões são dos Vingadores, né? Mas no caso do Rei das Sombras é diferente, já que ele é um dos seres mais assustadores que os X-Men tiveram que enfrentar, e ainda enfrentam até hoje. E olha, esse vilão pode ter uma aparência meio boba, mas pode acreditar que de bobo, o Rei das Sombras não tem nada. No início ele era chamado de Amahal Farok, um egípcio vilão do Professor Xavier, que foi o que fez o telepata aí criar os X-Men e montar uma força-tarefa contra o mal. Amal também é um telepata extremamente poderoso, batendo de frente com qualquer um e sendo capaz de entrar na mente de todos os mutantes que você possa imaginar. O Rei das Sombras consegue se projetar no plano astral e possuir a mente dos outros, tendo um nível de poder absurdamente alto, mas diferente do que todo mundo imaginava, ele não é um mutante poderoso, mas sim é maior que isso em vários aspectos, estando presente no mundo desde antes dos mutantes nascerem. O Rei das Sombras era uma entidade do mal que persegue a Terra desde o início dos tempos, e é até impressionante que o Xavier consiga bater de frente aí com um ser tão poderoso, né? 7. Caveira Vermelha. Esse aqui pode não ser o mais poderoso, mas é certeza que o Caveira Vermelha se caracteriza como um dos mais assustadores e que fez enormes atrocidades ao longo das histórias. Ainda que seja o vilão mais chamativo do Capitão América, o Caveira já deu trabalho para um montão de gente da Marvel, até por isso que todo mundo conhece ele. O mais doido do Caveira Vermelha é que, seja sozinho ou com todo o seu exército da Hydra, ele consegue fazer barulho e espalhar sua ideologia aí na tentativa de virar um verdadeiro ditador da América. E todo esse esforço, uma certa vez aí, já foi recompensado e transformou o vilão em um presidente completamente insano, vivendo em uma distopia. Esse caso aconteceu lá na jornada Old Man Logan, né? Onde o Caveira Vermelha conseguiu tirar a vida do Capitão América, vestiu seu uniforme e começou a governar um bom pedaço de terra. Só que, logicamente, nem tudo foi feito por ele sozinho, e sim por uma enorme união de vilões que transformaram o mundo em seu playground, né? Tomando o controle e se livrando dos heróis. Então, ainda que os heróis consigam deter ele na troca de soco, o Caveira Vermelha trabalha no escuro, fazendo seus planos aí sem revelar nada pra ninguém. 8. Barão Zemo. Às vezes a inteligência e a estratégia de um vilão pode causar bem mais medo, trabalhando com terror psicológico e tudo mais. E essa é a função do Barão Zemo, que sempre tem planos mirabolantes e incríveis que podem destruir qualquer herói rapidamente, sem que ele nem mesmo saiba o que foi que aconteceu. Seu maior diferencial em relação a todos os outros vilões é que ele é um dos poucos capazes de realmente ir além dos músculos e conseguir usar as fraquezas de cada herói contra eles mesmos. Não é dos mais interessantes, mas de fato é assustador ter um cara que consegue mexer com a mente de todo mundo de qualquer maneira. 9. Temos mais alguns aí. Além de todos esses vilões, existem alguns outros que são tremendamente poderosos, assustadores, mas que têm uma aparência meio que normal aí, né? Que não ajuda muito a causar medo. Então, para não deixar eles de fora nesse limbo, vou falar rapidamente de cada um deles. Como por exemplo o Galactus, que é um personagem lendário da Marvel, super poderoso e que é assustador o fato de pensar que ele é um ser gigante e cruel que fica vagando pelo espaço sem fim, apenas procurando sua próxima vítima, né? O seu próximo planeta aí para servir de lanchinho para ele devorar. Além dele temos a Dona Morte, que já foi amante do Thanos e do Deadpool, criando um belo triângulo amoroso entre esses três. E mesmo que o conceito de ter a alma levada por ela seja perturbador, sua aparência e as histórias das quais participa fazem tudo ter um tom bem mais leve, né? Menos assustador e com quase nada de medo. O próprio Doutor Destino também se enquadra nessa categoria, já que ele praticamente é um super vilão dos filmes aí do 007, né? Com seu castelo escondido, roupas sombrias e vivendo isolado aí, mas ao mesmo tempo não tem uma aura tão bizarra. O Dr. Doom é extremamente poderoso e cruel, mas tem vários sentimentos por debaixo de sua armadura. Por fim, alguém que funciona quase como o Galactus é o Dormammu, o famoso vilão aí do Doutor Estranho, que habita um mundo mágico em uma dimensão paralela, onde ele consegue causar todo o caos que quiser. Por sorte, o Doutor Estranho sempre consegue resolver os problemas com ele e com o Barão Mordo, restaurando assim a paz. Bom, eu acho que com todos esses nomes deu pra notar que não é só a DC Comics que consegue criar vilões tenebrosos e com auras tensas, né? A Marvel não está tão acostumada com essa prática, mas mesmo assim tem seus nomes que chamam bastante atenção. Por isso, é sempre bom ficar de olho em tudo dos quadrinhos aqui no canal Super Hero para saber sobre tudo desse universo, né? Então é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço e até mais!